Se alguém pudesse observar o seu destino sem filtros, sem frases motivacionais e sem mentiras confortáveis, essa pessoa não começaria perguntando o que você quer da vida, nem quais são os seus sonhos, nem o que aconteceu na sua infância. Ela começaria observando algo muito mais simples e muito mais revelador. Como você se apresenta ao mundo quando ninguém está te avaliando. Como você caminha quando não precisa impressionar. Como você se senta quando não está sendo observado. Como você ocupa o espaço. Como você se olha no espelho quando não há ninguém para validar você. Porque é exatamente aí que está escrita uma verdade que quase ninguém quer encarar. A sua presença revela quem você acredita ser. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E o que poucas pessoas entendem é que uma das formas mais constantes, silenciosas e inevitáveis do inconsciente se manifestar é através do corpo, da imagem e da postura diante da vida. Não como estética, mas como símbolo. A sua aparência não é um detalhe neutro, ela é uma confissão diária. Ela confessa o quanto você se respeita quando ninguém está olhando. Confessa o quanto você se abandonou sem perceber. Confessa o quanto você acredita merecer receber da vida. Confessa se você ainda vive a partir de uma identidade ferida ou de uma identidade escolhida. E o mais inquietante é isso. O mundo responde exatamente a essa confissão. Não ao que você diz que vale, mas ao que você encarna. É por isso que algumas pessoas entram em um ambiente e algo muda, mesmo sem dizer uma palavra. Elas não explicam quem são, não se justificam, não pedem atenção, elas simplesmente estão. E há outras pessoas que, mesmo sendo inteligentes, sensíveis e capazes, passam despercebidas. Sentem que não são levadas a sério, que não são escolhidas, que não são respeitadas. Não porque não tenham valor, mas porque existe um conflito silencioso entre a imagem interna e a imagem externa. Jung chamaria isso de uma fratura do eu. Você quer uma vida diferente, mas ainda se vê como alguém pequeno. Quer amor, mas o seu corpo comunica medo de perder. Quer oportunidades, mas a sua presença transmite resignação. Quer ser tratado com respeito, mas você mesmo não se leva a sério diante do espelho. E então surge uma frase que incomoda, mas desperta. Se você quer mudar o seu destino, precisa se tornar profundamente consciente da sua presença. Não no sentido de buscar aprovação, não no sentido de se comparar, mas no sentido de parar de se abandonar. Porque cada vez que você se descuida, isso não é apenas algo externo, é um ato simbólico, é uma mensagem silenciosa que o seu inconsciente registra como verdade absoluta. Eu não sou prioridade. E o inconsciente não debate, não relativiza, não questiona, ele executa. Muitas pessoas dizem que não se importam com a própria aparência, mas Jung ensinava que aquilo que é desprezado conscientemente costuma ser exatamente aquilo que tem mais poder no inconsciente. Negar a importância da própria presença nem sempre é humildade. Muitas vezes é uma forma sofisticada de desistir antes de tentar. Porque cuidar de si exige algo que assusta mais do que o fracasso: responsabilidade. Responsabilidade de sustentar uma identidade mais elevada todos os dias. Responsabilidade de deixar de se esconder atrás do descuido. Responsabilidade de aceitar que, se você se apresentar de forma diferente, terá que viver de forma diferente. E isso muda tudo. Se esse tipo de reflexão já está tocando algo em você, vale se inscrever no canal e deixar um like agora. Não como um gesto automático, mas como um sinal claro de que esse tipo de consciência faz sentido para você e merece continuar sendo aprofundada. Talvez você já tenha percebido isso sem conseguir nomear. Existe uma diferença clara entre quem vive pedindo permissão para existir e quem simplesmente ocupa o próprio lugar.
Essa diferença não está no dinheiro, não está na beleza, não está no talento, está na forma como a pessoa se sustenta internamente. Porque antes de qualquer escolha consciente, o corpo já escolheu uma narrativa. E o mundo responde a essa narrativa com precisão quase cruel. Repare em algo simples. Quando você entra em um lugar novo, antes mesmo de falar, as pessoas já decidiram como vão te tratar. Não de forma racional, mas intuitiva. Isso acontece porque o inconsciente humano lê símbolos o tempo todo. Postura, ritmo, olhar, presença. Jung explicava que nós não nos relacionamos com as pessoas como elas são, mas como elas se apresentam simbolicamente. E essa apresentação acontece antes da linguagem. É por isso que existem pessoas que precisam explicar demais quem são, justificar limites, reforçar valor, provar competência, enquanto outras não precisam dizer quase nada. Elas são levadas a sério sem esforço. A diferença não está no conteúdo, está na coerência entre o que sentem por dentro e o que mostram por fora. Quando essa coerência não existe, surge um ruído silencioso. Você quer algo, mas comunica outra coisa. Deseja respeito, mas emana dúvida. Busca reconhecimento, mas se apresenta como alguém que aceita pouco. E o mundo responde ao que é comunicado, não ao que é desejado. Por isso, tantas pessoas vivem presas em padrões repetitivos. Mudam de cidade, mudam de trabalho, mudam de relacionamento, mas algo essencial não muda. Elas continuam sendo tratadas do mesmo jeito. Continuam sentindo que não são escolhidas. Continuam ocupando lugares menores do que poderiam. Não porque o destino seja injusto, mas porque o símbolo permanece o mesmo. Jung dizia que o destino é a manifestação externa de uma atitude interna que ainda não foi tornada consciente. E enquanto essa atitude não muda, a vida se reorganiza sempre ao redor do mesmo eixo. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez, em algum nível, reconheça isso em si, não como culpa, mas como percepção. Porque há um ponto delicado aqui. Ninguém nos ensinou a habitar o próprio corpo como um espaço de dignidade. Muitos aprenderam a se esconder para não incomodar, a se reduzir para não chamar atenção, a se adaptar para não serem rejeitados. E com o tempo, isso vira identidade. Você não percebe quando começa a andar mais rápido, como se estivesse atrapalhando, quando evita o espelho, quando escolhe roupas para desaparecer, não para se expressar, quando fala baixo, mesmo tendo clareza. Essas não são escolhas neutras. São microdecisões simbólicas que vão ensinando ao inconsciente quem você acredita ser. E o inconsciente aprende rápido. Ele aprende se você se trata como alguém importante ou como alguém dispensável. E a partir disso, ele organiza suas reações, seus limites, suas tolerâncias e, inevitavelmente, o tipo de vida que você passa a aceitar. Nada disso acontece de forma dramática. Acontece aos poucos, em silêncio, quase sem você perceber. Até que um dia surge aquela sensação estranha. Eu sei que posso mais, mas algo me segura. E esse algo quase nunca está fora. Ele está na forma como você se apresenta ao mundo todos os dias, inclusive quando ninguém está olhando. É aqui que algo começa a incomodar de verdade, porque em algum momento você percebe que não é falta de capacidade, não é azar, não é que você não nasceu para isso. É que existe uma distância silenciosa entre quem você é por dentro e quem você continua representando por fora. E essa distância cobra um preço. Jung chamaria isso de um conflito entre a imagem interna e a forma simbólica que você encarna no mundo. Quando essas duas coisas não se alinham, a psique entra em tensão constante. Você sente que precisa se esforçar demais, que tudo exige mais energia do que deveria, que precisa se explicar o tempo todo. Não porque você seja fraco, mas porque está sustentando uma identidade que já não corresponde à sua maturidade interna. E aqui surge uma verdade difícil de engolir.
Muitas pessoas não estão travadas por falta de potencial. Estão travadas por lealdade inconsciente a uma versão antiga de si mesmas. A versão que aprendeu a não incomodar. A versão que sobreviveu se adaptando. A versão que foi elogiada por ser discreta, fácil, compreensiva. Essa versão pode ter sido necessária no passado. Mas continuar encarnando ela hoje custa caro. Porque o inconsciente não entende agora é diferente. Ele entende repetição. Se você se apresenta todos os dias como alguém que espera pouco, o mundo confirma essa expectativa. Se você se move como alguém que aceita menos, a vida entrega exatamente isso. Não por crueldade, por coerência. E o mais desconcertante é perceber que ninguém está te impedindo. Não há uma porta trancada. Não há um limite externo claro. Existe apenas um símbolo antigo sendo repetido. É por isso que algumas pessoas mudam tudo por fora e continuam sentindo o mesmo vazio por dentro. Porque a imagem que sustentam ainda comunica a mesma história. A história de quem pede permissão, de quem se desculpa por existir, de quem prefere ser aceito a ser inteiro. Quando Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino, ele não estava falando de castigo, estava falando de lógica psíquica. O inconsciente sempre encontra um jeito de se expressar. Se não encontra espaço na consciência, ele se manifesta na forma de padrões. E muitos desses padrões começam no corpo, na forma como você ocupa o espaço, na maneira como se veste, no cuidado ou descuido com a própria presença. Não como estética, mas como mensagem. Talvez, ao ouvir isso, algo em você tenha se movido. Talvez uma resistência. Talvez um reconhecimento silencioso. Se esse ponto já fez sentido para você, se em algum nível você percebe que essa desconexão entre o quem você é e o como você se apresenta já apareceu na sua vida, deixe um comentário com uma palavra que represente isso para você agora. Não para explicar, só para reconhecer. Porque reconhecer é o primeiro momento em que o símbolo começa a perder força. Existe um momento específico em que essa ficha cai. Não é um choque, não é um colapso, é um cansaço silencioso. O cansaço de se sentir sempre um passo atrás da própria vida. De saber que poderia viver de forma mais alinhada, mas continuar adiando esse ajuste como se fosse algo superficial, secundário, não tão importante assim. E é exatamente aí que mora o auto-engano mais sofisticado. Porque dizer não me importo com a aparência, muitas vezes não é liberdade, é anestesia. Jung alertava que aquilo que desprezamos conscientemente costuma carregar enorme carga inconsciente. Não porque seja errado, mas porque foi associado em algum ponto da história pessoal a dor, rejeição ou perigo. Para algumas pessoas, se cuidar significou ser julgada. Para outras, chamar atenção significou ser punida. Para outras ainda, se destacar significou perder amor. Então, o inconsciente aprende uma regra simples. É mais seguro desaparecer um pouco. E essa regra passa a comandar o corpo. A postura encolhe. O olhar evita confronto. As escolhas visuais ficam neutras demais, apagadas demais, cuidadosas demais. Não por falta de gosto, mas por excesso de proteção. Só que o problema é que aquilo que um dia te protegeu começa, em algum momento, a te limitar. Você muda por dentro, amadurece, entende mais sobre si, mas continua se apresentando como quem ainda precisa se esconder. E isso cria uma fricção interna constante. Você sente que está pronto para algo maior, mas tudo à sua volta responde como se você ainda fosse pequeno. E não porque o mundo te subestima, mas porque você continua enviando o mesmo sinal. Aqui entra um ponto essencial da psicologia junguiana. O inconsciente responde a símbolos, não a intenções. Você pode querer mudança, pode desejar respeito, pode buscar novos caminhos, mas se o símbolo que você encarna diariamente ainda comunica retração,
O inconsciente mantém o mesmo roteiro, e esse roteiro se manifesta em coisas muito concretas, oportunidades que não chegam, relações que não se definem, convites que não aparecem, portas que parecem sempre entreabertas, mas nunca escancaradas. Não é punição, é coerência. A psique sempre busca consistência entre o que é vivido internamente e o que é expresso externamente. Quando não encontra, ela entra em conflito, e o conflito se transforma em estagnação. É por isso que mudar a forma como você se apresenta ao mundo não é um detalhe estético, é um ajuste simbólico profundo. Não se trata de parecer confiante. Se trata de parar de contradizer a própria maturidade, de parar de sustentar uma imagem que pertence a uma fase que já acabou. Porque chega um ponto em que continuar se vestindo, se movendo e se tratando como antes vira uma forma sutil de traição interna. E o inconsciente reage a isso. Ele começa a sabotar, a desmotivar, a criar sensação de vazio, mesmo quando tudo parece certo. Não porque algo esteja errado com você, mas porque algo em você já sabe que está vivendo abaixo do próprio centro. Na próxima parte, vamos entrar exatamente nesse ponto sensível, o medo de sustentar uma identidade maior e por que tantas pessoas recuam justamente quando começam a se alinhar. Tem um medo silencioso que aparece exatamente quando você começa a se alinhar. Não é o medo de fracassar, é o medo de sustentar uma nova postura, sustentar um novo padrão, sustentar a imagem de alguém que já não aceita menos do que merece. Porque enquanto você se apresenta como alguém em processo, o mundo é indulgente, ele entende suas dúvidas, tolera suas incoerências, aceita seus recuos. Mas quando você começa a se mostrar inteiro, algo muda. Agora existe expectativa, agora existe responsabilidade, agora não dá mais para se esconder atrás da confusão. Jung dizia que o ego teme a ampliação da consciência porque ela exige renúncias. Renúncia à antiga identidade, renúncia aos benefícios ocultos de ser pequeno. Renúncia à proteção da invisibilidade, e é exatamente por isso que tantas pessoas recuam quando começam a mudar por fora. Elas sentem, ainda que não saibam explicar, que se continuarem, não poderão mais aceitar certos trabalhos, não poderão mais tolerar certos vínculos, não poderão mais fingir que não percebem certas dinâmicas. A imagem externa começa a exigir coerência interna, e isso assusta, porque ser visto como alguém mais firme, mais presente, mais alinhado, significa que o mundo vai começar a tratar você como tal. E isso tira o conforto das desculpas. Não dá mais para dizer, eu não sabia. Não dá mais para dizer, não é comigo. Não dá mais para culpar apenas o contexto. A nova imagem pede ação. Por isso, muitas pessoas sabotam esse ajuste logo no início. Elas melhoram por alguns dias, depois relaxam, depois se descuidam, depois voltam ao antigo padrão. Não porque não gostaram de se ver melhor, mas porque sentiram o peso simbólico do que isso representava. Ver-se melhor é reconhecer que você pode mais. E reconhecer que pode mais elimina a permissão para continuar vivendo menos. Aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém se sabota por falta de valor. As pessoas se sabotam por medo da própria expansão. Porque crescer muda o jogo, muda o tipo de pessoas que se aproximam, muda o tipo de conversa que você tolera, muda o tipo de vida que se torna possível e inevitável. Jung chamaria isso de um ponto de não retorno simbólico. Quando você começa a encarnar uma identidade mais alinhada, o inconsciente entende que certos capítulos precisam se encerrar. E o fechamento de capítulos sempre provoca luto. Mesmo quando o capítulo era doloroso. Mesmo quando já não fazia sentido. Mesmo quando você sabe que precisa ir. É por isso que esse processo vem acompanhado de uma estranha mistura de força e desconforto.
Você se sente mais firme, mas também mais sensível, mais claro, mas também mais solitário em alguns momentos. Não porque está errado, mas porque está deixando de se adaptar ao que já não combina com você. A aparência consciente não cria esse processo. Ela apenas revela que ele já começou. Ela tira a anestesia, ela expõe a incoerência. Ela obriga a psique a escolher. Ou você sustenta quem está se tornando, ou volta a representar quem já não é. E essa escolha não acontece em grandes decisões. Acontece todos os dias, no espelho, na forma como você se apresenta, na maneira como você se trata quando ninguém está olhando. Na próxima parte, vamos entrar no ponto mais delicado de todos. Como o ambiente reage quando você começa a sustentar essa nova presença e por que algumas pessoas tentam, consciente ou inconscientemente, te puxar de volta. Quando você começa a sustentar uma nova presença, algo silencioso acontece ao seu redor. O ambiente reage, nem sempre com palavras. Nem sempre de forma explícita, mas reage. Algumas pessoas se aproximam com mais respeito, outras ficam desconfortáveis, outras tentam sutilmente te lembrar de quem você era. Comentários que parecem brincadeira, silêncios estranhos, mudanças no tom, pequenas tentativas de te recolocar no lugar antigo. Jung explicava que todo sistema busca equilíbrio. Famílias, amizades, grupos, relações profissionais. Cada pessoa ocupa um papel psicológico ali dentro. Quando você muda, o sistema perde o equilíbrio. E muitas vezes ele tenta se reorganizar puxando você de volta. Não por maldade, mas por medo do desconhecido. Você deixa de ser previsível, deixa de reagir como antes, deixa de ocupar o espaço que sustentava certas dinâmicas. E isso revela algo importante. Nem todos estão preparados para lidar com a sua versão mais inteira. Aqui surge uma confusão comum. A pessoa acha que está ficando arrogante, ou se afastando demais, ou mudando para pior. Mas na maioria das vezes, não é isso. O que está acontecendo é que você parou de se encolher para caber. Jung chamaria isso de deslocamento da projeção. As pessoas que se beneficiavam da sua adaptação sentem a perda. E essa perda costuma ser interpretada como você mudou mesmo. Mas não no sentido que elas insinuam. Você mudou porque passou a se respeitar de forma visível. E aqui está um ponto crucial. Quando você muda por dentro, mas continua se apresentando como antes, o sistema não reage. Quando você muda por dentro e começa a encarnar isso externamente, o sistema sente. Por isso, a aparência consciente não é neutra. Ela quebra acordos invisíveis. Ela diz sem palavras, isso eu não aceito mais. Isso eu não negocio mais. Isso não me representa mais. E algumas pessoas não sabem lidar com limites que não precisam ser explicados. Nesse momento, você tem duas opções. A primeira é recuar, diminuir, voltar ao descuido, voltar à postura antiga para preservar a paz externa. A segunda é sustentar o desconforto temporário, sustentar o silêncio estranho, sustentar a distância que se cria naturalmente, porque essa distância não é rejeição, é reorganização. Nem todo afastamento é perda. Alguns são ajustes necessários quando você muda de eixo. Jung dizia que toda ampliação de consciência provoca solidão. Não porque inicial. Você está errado, mas porque ainda não encontrou pessoas, espaços e dinâmicas compatíveis com esse novo nível de presença. E aqui entra um sinal claro de maturidade psíquica. Você já não precisa explicar quem você está se tornando. Você apenas vive. Se algo disso ressoou com você, se você já sentiu esse estranhamento vindo de fora depois de mudar por dentro, deixe um comentário dizendo o que mais mudou na forma como as pessoas passaram a te tratar. Às vezes, nomear isso ajuda a não voltar atrás. Na próxima parte, vamos entrar em algo ainda mais profundo. O momento em que você percebe que não é mais o mundo que te rejeita,
É você que deixou de se encaixar em versões antigas da sua própria vida. Existe um momento decisivo nesse processo, e ele costuma passar despercebido. É quando você percebe que não é mais o mundo que te rejeita. É você que deixou de se reconhecer em certas cenas, lugares e pessoas. Antes, você chamava isso de solidão. Hoje começa a aparecer clareza. Conversas que antes prendiam sua atenção, agora soam vazias. Ambientes que antes pareciam normais, agora cansam rápido. Certas dinâmicas emocionais passam a gerar um incômodo difícil de ignorar. Não porque você se tornou melhor, mas porque se tornou mais inteiro. Jung explicava que quando a consciência se amplia, ela perde a capacidade de fingir pertencimento. Você até pode estar presente fisicamente, mas algo em você já não participa. E isso não é frieza. É integração. A pessoa que ainda vive fragmentada precisa se ajustar o tempo todo. A pessoa que começa a se integrar não consegue mais se adaptar sem custo. Aqui surge um conflito interno delicado. Uma parte sua sabe que não quer mais voltar atrás. Outra parte teme as consequências disso, porque ser inteiro tem um preço. Você deixa de ser facilmente manipulável. Deixa de aceitar narrativas que antes engolia sem questionar. Deixa de se mover por culpa, medo ou necessidade de aprovação. Isso muda tudo. Muda a forma como você se posiciona. Muda o tipo de convite que aceita. Muda o tipo de vínculo que tolera. Mas também muda algo mais profundo. Muda a forma como você lida consigo mesmo. Você passa a se observar com mais honestidade. Percebe reações que ainda surgem sem controle. Julgamentos automáticos, impulsos contraditórios, momentos em que algo em você escapa do eixo. E é aqui que muita gente se confunde. A pessoa acha que regrediu, que não está tão curada quanto pensava, que ainda tem algo errado. Mas Jung diria exatamente o contrário. Isso não é regressão. É o início da descoberta da sombra. Quando você começa a viver com mais consciência, o que estava reprimido ganha espaço para aparecer. Não para te sabotar, mas para ser visto. Você nota que ainda reage, que ainda julga, que ainda sente impulsos que não combinam com a imagem que construiu de si mesmo. E isso incomoda, porque desmonta a fantasia de perfeição, mas também abre a porta para algo mais real. A sombra não surge quando você está perdido, ela surge quando você está forte o suficiente para olhar. Por isso esse momento é tão importante. Você já não quer voltar à vida antiga, mas também percebe que ainda existe algo não integrado. E ignorar isso agora seria criar um novo tipo de máscara. Se ao ouvir isso você reconhece esses sinais, reações que ainda escapam, julgamentos que surgem sem aviso, partes suas que você não entende completamente, deixa um comentário dizendo apenas uma palavra que descreva esse momento interno. Às vezes, nomear é o primeiro passo para integrar. Na próxima parte, vamos entrar no ponto de virada. Quando você entende que essa parte incômoda não é um erro, mas uma mensagem. Quando você entende que essa parte incômoda não é um erro, algo se desloca por dentro. Até aqui, você passou boa parte da vida tentando eliminar certos impulsos, reações que não combinavam com a imagem que queria sustentar, pensamentos que pareciam errados, emoções que surgiam sem permissão. Você tentou controlar, reprimir, ignorar, mas Jung foi direto. O que é reprimido não desaparece, apenas aprende a agir no escuro. A sombra não é o seu pior lado, é o seu lado não reconhecido. E quanto mais consciente você se torna, menos ela aceita permanecer invisível. É por isso que depois de uma grande reorganização interna, surge esse desconforto estranho. Você está mais lúcido, mais centrado, mais firme, mas percebe que ainda existe algo que reage antes da consciência. Raiva contida, julgamento silencioso, desejos contraditórios, uma dureza que aparece quando você é contrariado, uma frieza inesperada em certos momentos. A tentação aqui é voltar à moralização.
Isso não combina comigo. Eu já deveria ter superado isso. Isso significa que ainda estou quebrado. Mas essa leitura é superficial. A sombra não pede eliminação, ela pede integração. Integrar não é agir impulsivamente, nem justificar tudo, nem se identificar com esses conteúdos. Integrar é reconhecer sem ser possuído, é perceber a raiva sem se tornar violento. É reconhecer o julgamento sem transformar o outro em inimigo. É aceitar a dureza interna sem perder a ética. Quando isso acontece, algo muda profundamente. Você deixa de gastar energia lutando contra si mesmo. A tensão interna diminui. A reação automática perde força. Não porque você virou iluminado, mas porque agora existe consciência suficiente para sustentar o conflito interno sem colapsar. Esse é um ponto de maturidade psicológica raro. A maioria das pessoas prefere se dividir, ou se consideram boas e negam tudo o que é sombrio, ou se rendem aos impulsos e chamam isso de autenticidade. A integração caminha no meio. Você continua sendo ético, mas não é mais ingênuo sobre si mesmo. Continua sendo sensível, mas não se deixa dominar. Continua sendo profundo, mas não precisa se justificar. E é nesse ponto que a vida externa começa a responder de outra forma. Não porque você força mudanças, mas porque a incoerência interna diminuiu. Você passa a tolerar menos jogos emocionais, menos ambiguidade, menos relações baseadas em projeção, não por rigidez, mas por clareza. O curioso é que quando isso acontece, as pessoas sentem, algumas se afastam, outras se aproximam de forma mais respeitosa, algumas tentam provocar e não conseguem mais. Você já não reage como antes, e isso prepara o terreno para a última virada. O momento em que você percebe que não está apenas mais consciente, você está reposicionado internamente. Esse reposicionamento não acontece de forma espetacular, não vem com anúncio, não vem com sensação constante de vitória. Ele vem como uma sobriedade nova. Você começa a perceber que não precisa mais vigiar tanto a si mesmo, não precisa mais se policiar o tempo todo. Não precisa mais provar que mudou, porque agora existe um eixo interno mais estável. A sombra não desapareceu, mas também não governa. Ela está ali, reconhecida, observada, integrada o suficiente para não sabotar em silêncio. E isso produz um efeito raro: presença. Você ocupa os espaços com menos ansiedade, escuta com mais discernimento, escolhe com menos culpa. Já não sente necessidade de explicar demais, nem de se defender automaticamente, nem de convencer ninguém de quem você é. Há uma economia psíquica acontecendo, e essa economia libera energia. Energia que antes era gasta em conflito interno, em controle, em repressão, em auto-julgamento. Agora ela se transforma em clareza. Você começa a enxergar padrões com antecedência, percebe quando algo não é para você e se afasta sem drama. Reconhece quando algo toca sua sombra e não reage no impulso. Isso não te torna frio, te torna responsável por si. E Jung foi muito claro sobre isso. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, é não ser governado pelo que não se reconhece. Quando a sombra deixa de agir escondida, o destino perde força compulsiva. As repetições diminuem. Os mesmos conflitos não se apresentam com a mesma intensidade. As mesmas armadilhas emocionais já não seduzem do mesmo jeito. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o ponto de onde responde ao mundo. Esse é o início real de uma nova etapa. Não mais a fase de organizar a vida, nem a fase de se afastar, nem a fase de provar algo para si ou para os outros, mas a fase de sustentar quem você se tornou. E sustentar exige algo simples e difícil: consistência interna. É aqui que muita gente para, porque é mais confortável voltar ao conhecido do que sustentar uma identidade integrada. Mas se você chegou até aqui,
é porque algo em você já não aceita voltar atrás. E é exatamente a partir desse ponto que a jornada continua. Nos próximos conteúdos, vamos aprofundar o que acontece quando você encara a sombra de frente, como ela aparece nos relacionamentos, nas decisões, na autossabotagem silenciosa e no medo de ocupar o próprio lugar. Porque a individuação não termina quando a vida se organiza. Ela se aprofunda quando você aprende a lidar com o que ainda reage. Se esse vídeo te ajudou a nomear algo que você já sentia, deixa o like, não como apoio ao canal, mas como um gesto de reconhecimento interno. E se você quer continuar acompanhando essa jornada com profundidade, se inscreve, porque a próxima etapa é ainda mais desafiadora e mais transformadora. Aqui, a gente não promete conforto, a gente trabalha consciência. E quando a consciência cresce, o caminho continua.